Olá, olá, estamos de volta aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre montando o seu plano de ação para conter as ameaças do seu negócio. Lembrando que no vídeo anterior nós conversamos sobre forças e oportunidades. Isso quer dizer que agora a gente vai estar falando sobre fraquezas e ameaças. Como as fraquezas podem se tornar ameaças ao nosso negócio, ou ao nosso projeto, ou ao nosso produto, ou ao nosso serviço. Então, a gente tem que avaliar, como eu falo, tudo que nós planejamos, a gente tem que estar planejando tudo, tem que estar avaliando, porque é importante e vital para o nosso negócio. Claro, surpresas podem acontecer, mas quanto mais a gente conter as ameaças, mais previsível fica o que for acontecer no nosso caminho, na nossa trajetória empreendedora. Então, hoje, a gente vai estar vamos começar falando sobre o lado direito ali da nossa matriz SWOT, né, lembrando que a matriz SWOT fala de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, fazendo a lembrança que a gente falou no vídeo passado. Então, as fraquezas, eh, normalmente quando os gestores resolvem falar sobre as fraquezas do seu negócio, da sua empresa, né, como eu já falei antes, normalmente as pessoas são apaixonadas pelo seu negócio. E a lista de forças normalmente é enorme, é muito grande, e a lista de fraquezas é assim, pequenininha, pequenininha. Mas a gente tem que ser realista, tem que estar embasado e a gente tem que fazer uma lista de fraquezas que nós temos no nosso negócio. Ninguém conhece o nosso negócio melhor do que nós mesmos. Então a gente tem que fazer essa lista sim, porque quanto melhor a gente cuidar dessas fraquezas para elas não se tornarem grandes ameaças, melhor para a gente, melhor para o nosso negócio, né? Porque, é claro, eu sei que é difícil as pessoas admitirem que o nosso negócio tem falhas, mas você sabe que nós temos, sempre temos. Às vezes a gente sabe, ai, aquilo ali podia melhorar. E é nisso que a gente vai tratar aqui. A gente tem que melhorar, tá sempre melhorando o nosso negócio, né? Então, a gente tem sempre aquela ideia, né, que a gente salienta mais nas nossas características positivas e minimiza as negativas. Mas se a gente faz uma análise SWOT bem feita, a gente tira essa parte ilusória, da nossa cabeça, da nossa mente, da nossa ideia, né. Então, como é que a gente consegue, né, eh, pesquisar quais são nossos pontos fracos? Vamos lá. Então, a gente começa a fazer, como eu falei no vídeo anterior, a gente fez perguntas, né, aqui a gente vai ter perguntas também para serem respondidas, para a gente conseguir fazer uma avaliação da melhor maneira e mais ampla, pegando mais pontos possíveis, né. Então a gente se a tua empresa tem funcionários, você começa avaliando, né, os seus funcionários estão capacitados para a função que eles ocupam? Estão corretamente, capacitados? Às vezes a gente precisa dar um treinamento, a gente precisa, às vezes, até substituir um funcionário, ou um funcionário está numa função que não é para ele, tem que mudar de função. Então a gente tem que fazer essa avaliação. Os funcionários estão capacitados para fazer aquilo pelo qual eles devem fazer? Está na sua descrição, de atividades? Primeiro ponto. Aí onde eu poderia melhorar o meu negócio? Às vezes, como eu digo, só você conhece o seu negócio a fundo. Então você sabe aquele ponto ali é um pontinho fraco. Então você lista lá, como é que eu posso melhorar? Ah, não como ainda, a gente já onde? Ó, esse é um ponto aqui que eu vou ter que avaliar para melhorar. Então, existem setores na sua empresa que estão desmotivados, por exemplo? Se você tem equipes, trabalha com equipes, lista. Aqui a gente está só listando, não estamos tomando ação nenhuma. Vamos listar, né? Por que o seu possível cliente escolhe a concorrência? É outro ponto a ser avaliado. Por que o seu cliente vai no concorrente e não vai em você? Importantíssimo, como eu falei, a gente tem que conhecer os concorrentes, conhecer nossos potenciais clientes. Por que os meus clientes não se engajam? Por quê? Pense nisso. Porque tratamento pode ser a questão de tratamento cliente, é o pós-venda, é o produto ou serviço, é o quê? Que devia ter mais digital ou devia ter menos digital? Por que que os clientes não se engajam?
né? Quais são as maiores deficiências da minha equipe? A gente primeiro analisou funcionário um a um, mas como equipe, quais são as maiores deficiências que a minha equipe tem? É, o treinamento fornecido tem alguma lacuna ali que não foi preenchida? Porque às vezes a gente acha, não, não, eu dei esse treinamento, eu vi, eu levantei que eu precisava melhorar a área XYZ minha equipe, meu departamento, numa área específica, ou de um funcionário específico, e você contratou um treinamento para isso, treinamento externo, por exemplo, mas você tem que avaliar o treinamento. Ele realmente conseguiu suprir aquilo tudo que precisava, eu preciso de um segundo treinamento. É importante isso, né? E por que outra avaliação de conhecendo o cliente? O cliente teve lá, comprou com você, por que ele não voltou? Qual é o motivo pelo cliente não retornar, né? Outros pontos, né, de atenção que a gente tem que prestar atenção na nossa empresa, né, sobre escassez de recursos, seja eles quais forem, não estou falando só financeiro, não, pode ser mão de obra também, conhecimento, é, estoque, estoque tem, às vezes, tem muito problema de organização. Se você tem uma empresa com produtos físicos, como é que está o seu estoque? Está bem organizado? Como é que flui? Como é que entra? Como é que sai os produtos? Isso é um local que normalmente tem problema. E eu vou dizer, eu que trabalhei em área de qualidade, fiz auditorias, sempre tinham problemas no estoque, controle de estoque. Então, eu tenho experiência disso, real, de grandes empresas, e eu digo, tem que tomar conta com estoque. Né? Outro ponto de atenção sempre é a questão de recursos humanos, que nós falhamos por diversos motivos. Então, a gente tem que ver como é que está isso, a reincidência, por que há falha, é falta de treinamento, é não engajamento, é porque a pessoa realmente não quer estar ali, ou está em outro lugar, ou a pessoa não é para aquela função. A gente tem que avaliar como estão os nossos recursos humanos, ver se falta capacitação ou não. Também a questão de materiais, tecnologias e equipamentos. Às vezes o equipamento está ultrapassado, então a gente tem que avaliar, porque a gente também tem que dar recursos bons e atuais para os nossos funcionários ou quem trabalha com a gente, nossa equipe, possa trabalhar da melhor forma possível. Então, daí, você fazendo essa lista, respondendo essa lista, como eu falo, sempre com toda calma, fazendo uma boa avaliação, de repente entrevistando algumas pessoas, entrevistando alguns clientes. Se você tem funcionário, entrevistando alguns funcionários, você vai conseguir responder bem essa lista. Aí, a partir daí, você vai começar a fazer o levantamento das ameaças. Né? As ameaças são o quê? Normalmente são fraquezas que nós temos, que acabam tornando uma ameaça ao meu negócio. Então, é importante a gente minimizar as ameaças, exatamente porque pode ser desastrosa para a nossa gestão, para o nosso negócio, né? Então, a gente tem que avaliar. Então, como é que eu avalio as ameaças? Que ameaças o meu negócio pode ter, né? Que ameaças podem ter? Por exemplo, existem novos competidores no mercado? Como eu falei desde o início, né? A gente tem que estar avaliando o mercado o tempo inteiro, o tempo todo avaliando e acompanhando tudo que acontece à nossa volta. A gente não pode ficar só dentro do nosso negócio. Temos que avaliar. Teve alguma demissão, ou pode haver alguma demissão que vá prejudicar o nosso negócio? Né? As leis que regulamentam o meu setor, que novas leis estão em discussão, o que pode vir a mudar, que vai influenciar no meu negócio. A gente tem que estar atento a isso também. Às vezes a gente fala, não, lei é coisa de advogado. A gente tem que estar atento. Dependendo do seu negócio, você tem que ter às vezes você tem que ter uma empresa de advocacia contratada para ficar avaliando essas mudanças de lei. Dependendo do seu negócio, sim, é um dinheiro bem investido você saber disso antes de vir uma multa para você. Melhor pagar uma empresa que vai te avisar antes de qualquer mudança. Isso é importante, né? Outro item existem pesquisas que podem fazer com que meus recursos fiquem antiquados.
Como sempre, a gente olhando o que tem de novo, quais as novidades do mercado em todas as áreas, em todas as áreas. Não esqueça, como eu falo, gente, temos que estar antenados com tudo que acontece, né? Os meus produtos estão sendo pirateados, uma outra preocupação de muita gente. Tem gente que não se preocupa. Tem negócios que absolutamente não se preocupam se está sendo pirateado ou não. Mas, dependendo do seu negócio, é importante você prestar atenção se está sendo pirateado ou não. A mão de obra do meu setor está escassa ou ela não vem preparada para trabalhar na sua área. Você tem que treinar, tem que avaliar realmente as pessoas, os recursos humanos que vêm trabalhar com a gente. A gente tem que prestar atenção, porque eles estão ali para nos ajudar. Então, a gente tem que fazer com que eles melhorem. A gente não pode ter medo, uma coisa importante, eu vou parar aqui para falar nisso. Nós não podemos ter medo de treinar nossos funcionários. Às vezes não é nem funcionário, hoje em dia nós com microempresas, empresas individuais, às vezes você trabalha com parceiros, nem funcionário seu mas você quer que o seu parceiro seja bom, seja o melhor de todos. Então, você não pode ter medo de treiná-los e prepará-los para ser o melhor. Agora, você não pode ter medo, não, que se ele melhorar, ele vai ser parceiro de outro, vai deixar de ser meu parceiro, ou vai deixar de ser meu funcionário, porque ele vai ficar muito bom e outra empresa vai oferecer um salário melhor. Gente, não podemos ter esse medo. Não podemos. Claro, a gente tem que pagar uma parceria ou um funcionário de forma justa e correta, sempre, porque a gente quer mantê-los do nosso lado e quer manter eles sempre melhorando. Nosso objetivo é que a pessoa que está com a gente seja a melhor. Então, a gente quer que eles estejam avançando e desenvolvendo e melhorando. Então, nós não podemos ter medo de dar treinamento e melhorar nosso funcionário ou nosso parceiro. Lembre disso. Isso não é filosofia, não é pensar que mundo da carochinha, não é. Precisamos ter essa consciência que quem está com a gente tem que ser o melhor. E se para ser o melhor a gente precisa parar e treiná-los, vamos parar e montar um treinamento muito bom, o melhor de todos. Com isso, seu funcionário ou seu parceiro, ele não vai querer te largar. Quando alguém, alguma empresa oferecer mais para ele vai falar: não, eu prefiro ficar aqui, porque aqui eu desenvolvo, aqui eu melhoro, e aqui eu tenho a garantia que sou muito bem tratado, muito bem avaliado, e eu estou sempre tendo o melhor da minha empresa. Lembra disso, isso realmente é real. Outra coisa existem previsões, né, de catástrofes, mudanças climáticas, guerras. Temos que avaliar tudo. Claro, dependendo de onde você mora, tem que avaliar isso. Vai ter previsão vai ter chover muito, vai ter enchente, ou a área que eu moro, por exemplo, aqui no verão tem questão das queimadas. Então, a gente tem que avaliar tudo isso, que isso pode vir a interferir no seu negócio. Então, acho que por isso eu coloco aqui essas perguntas, assim, de forma geral, e você vê quais são cabíveis para o seu negócio ou não. Tá? Não quer dizer que todas as perguntas você vai ter que responder. Às vezes, não, isso aqui não atrapalha meu negócio em nada, não influencia em nada, porque cada um tem que saber sobre o seu negócio. Estou falando das perguntas principais e gerais que você tem que vir avaliar para a questão das ameaças, tá? A gente tem que avaliar isso. E aí, quando você coloca fugiu daqui. Quando a gente coloca fraquezas junto com ameaças, você avalia isso. Às vezes as pessoas ficam assustadas, assim, ai, eu não consigo avaliar fraquezas e ameaças, são 2 pontos de risco que podem gerar resultados muito preocupantes, eu não quero nem ver. Tem gente que, não quero, eu prefiro não ver e torcer para que isso não aconteça. Mas não, a gente tem que estar preparado para exatamente conter essas fraquezas e essas ameaças, né? Então, a melhor forma de você diminuir esses problemas ou possíveis problemas é você exatamente conseguir fazer esse estudo, conhecer quais são
na verdade, você tem que conhecer todas, não só fraquezas e ameaças, mas também as forças e oportunidades, de forma profunda, e daí criar um plano de ação. Porque você criando um plano de ação, fazendo uma avaliação correta sobre cada um deles, você vai conseguir conter essas fraquezas, essas ameaças. Elas não vão ser mais, eh, uma ameaça ao seu negócio, porque você vai saber: "Olha, se isso acontecer, eu vou acionar essa pessoa e vai acontecer isso, tem que ter essa ação, essa e essa. Se essa outra coisa acontecer, eu vou chamar essa outra pessoa e essa pessoa tem que fazer isso, isso e aquilo". Então você já tem um plano de ação para cada coisa que pode vir a acontecer, em termos das ameaças. Agora, por exemplo, as suas fraquezas, no seu plano de ação, você vai colocar: "Olha, essa é uma fraqueza que eu tenho, como é que eu trato essa fraqueza? Eu trato assim, 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 o responsável vai ser esse, a gente vai começar a tratar isso na data tal, termina na data tal, e a gente vai conseguir conter as nossas fraquezas e ameaças. A gente escreve, eu sei que muita gente acha chato, ai, plano de ação. Falo novamente, eu trabalhei na área de qualidade, as pessoas acham um saco, ai, meu Deus, resultado das auditorias, que levanta lá as fraquezas e ameaças também, e fazer planos de ação. Mas, olha, pode ser chato de fazer, porque o chato é porque é difícil, não é fácil fazer. Por isso que as pessoas acham chato. É difícil realmente você fazer, montar esse plano de ação, mas uma vez montado e você seguindo e atualizando ele, é a melhor ferramenta que você tem para conter essas ameaças e essas fraquezas do seu negócio, porque você quer o quê? Vou falar novamente. Eu falo e repito, acho que em vários vídeos isso. A gente quer que a nossa empresa prospere. A gente quer que a nossa empresa cresça. A gente quer que a nossa empresa seja seja melhor a cada dia, né? Que cada dia que passa seja melhor do que o dia anterior. Assim como nós, como pessoas, nós queremos sempre procurar ser pessoas melhores. Então, como é que a gente faz isso? Tendo a realidade das nossas fraquezas e das nossas ameaças e tratando elas. E sabendo que quando acontece, que ação que eu preciso tomar e quem ou qual departamento eu preciso acionar. Então, para isso serve essa análise SWOT e que ela vai terminar num plano de ação que é extremamente interessante. Então, vou botar aqui de novo, olha só, para a gente avaliar. Então, a gente falou aqui no vídeo passado e nesse, a gente tratou disso aqui, sobre, primeiro, sobre forças e oportunidades, depois falamos sobre fraquezas e ameaças. E como isso, no final, para a gente conseguir tratar e realmente não esquecer ponto nenhum, a gente cria um plano de ação, a gente faz o plano de ação para conter todos os problemas, todas as fraquezas e ameaças que nós levantamos e como a gente cuida, como a gente trata, o tempo que a gente tem e quem é o responsável e qual a data que a gente vai tomar cada ação, tá bom? Novamente, tiver dúvidas, fale aqui comigo, eu estou aqui para ajudá-las. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.